É isto que a humanidade está constantemente fazendo na estrutura atômica do corpo humano. Manifestar pensamentos e sentimentos discordantes que brotam de si mesmo é proceder dentro do menor esforço e constitui uma atividade habitual do indivíduo pouco desenvolvido, rebelde e obstinado, que recusa compreender a lei de seu próprio ser e trazer sua personalidade, que é apenas instrumento de expressão à obediência a essa lei. Que é apenas instrumento de expressão à obediência a essa lei. Aquele que não pode ou não quer controlar seus pensamentos e sentimentos está em mau caminho, porque todas as portas de sua consciência estão abertas de par em par às atividades desintegradoras projetadas pelas mentes e emoções de outras personalidades. Não é preciso nem força, nem sabedoria, nem treinamento para dar passagem a cruéis, destrutivos impulsos. E os seres humanos adultos que fazem isto não passam de crianças em seu desenvolvimento de domínio próprio. Boa tarde, bom dia, boa manhã, independente da hora que você estiver ouvindo. Namastê. A gente está lendo Mistérios Desvelados, estudando passo a passo dessa obra de Godfrey Ray King, do século XX, da década de 30, sobre o futuro da humanidade. Então, se você tiver por aí, mande comentários, perguntas, diga se o som tá bom. E Godfrey está relatando o encontro dele com um ser que apareceu para ele na montanha. Ele continua dizendo o seguinte: é uma ruína para a vida da espécie humana que tão pouco controle das emoções seja ensinado à humanidade, do berço ao túmulo. Atenção para este ponto particular é hoje a maior necessidade do mundo ocidental. É fácil dar passagem a pensamentos, sentimentos e atividades discordantes, porque a massa humana está como que submersa em ambiente e associações criadas, inteiramente pelos próprios homens. O indivíduo, pelo alto domínio da consciência externa, deve esforçar-se por se elevar além dessa condição pelo seu próprio livre-arbítrio, a fim de transcender a essas limitações permanentemente. E ninguém pode ter esperança de libertar sua vida e seu mundo da miséria, da discórdia e da destruição, enquanto não refrear os próprios pensamentos e sentimentos. Deste modo, ele recusa deixar a vida, que flui através da mente e do corpo, vir a ser qualificada pela discórdia resultante de cada pequena ocorrência perturbadora no mundo que o cerca. A princípio, essa disciplina requer esforços tenazes e contínuos, porque os pensamentos e os sentimentos de 95% da humanidade correm tão descontrolados e livres como um cãozinho vadio. Entretanto, não importa quanto esforço seja necessário para trazer essas duas atividades debaixo de controle. Esse esforço é merecedor de que se lhe dedique tempo, energia, aplicação, e nenhum domínio real e permanente da vida e do mundo pode resultar sem ele. Será prazer para mim e privilégio meu ensinar-vos o emprego dessas altíssimas leis. O uso e a aplicação delas vos tornarão apto a libertar a verdadeira sabedoria e a efetuar toda a perfeição. Então, nesse momento, esse mestre está oferecendo o ensinamento para o discípulo, para o futuro discípulo. Número 1. O primeiro passo para o controle de si mesmo é a quietação de toda a atividade externa, da mente como do corpo. 15 a 30 minutos à noite antes de dormir e pela manhã, antes de começar o trabalho diário de prática do exercício que se segue. Causará prodígios em quem quer que o faça,
com o necessário empenho. Então, esse mestre está ensinando Ded, que na época era Gui, a como controlar a sua mente. Então ele mandou fazer esse exercício de 15 a 30 minutos antes de dormir e ao acordar. Número 2. Quanto ao segundo passo, certificai-vos de que não sereis perturbado, e depois de vos tornardes perfeitamente tranquilo, imaginai e senti vosso corpo envolvido em uma brilhante luz branca. Durante os primeiros 5 minutos de concentração nesse quadro, reconhecei e senti intensamente a ligação entre o eu exterior e vosso poderoso Deus interior, focalizando a atenção no centro do coração, visualizando-o como um sol de ouro. Número 3. O passo seguinte é o reconhecimento. Eu agora aceito alegremente a plenitude da poderosa presença de Deus, o Cristo puro. Senti o grande brilho da luz e intensificai-a em cada célula de vosso corpo durante no mínimo 10 minutos. 4. Encerrai então a meditação pelo comando: eu sou um filho da luz, eu amo a luz, eu sirvo a luz, eu vivo na luz, eu sou protegido, iluminado, suprido, sustentado pela luz, e eu abençoo a luz. Pessoal que está por aí, está me ouvindo bem? O som está bom? E diga aí, por favor. E ele continua: lembrai-vos sempre, nós nos tornamos naquilo em que meditamos, e uma vez que todas as coisas vieram da luz, luz é a suprema perfeição e o controle de todas as coisas. Contemplação e adoração da luz compelem a iluminação a assumir posição na mente, saúde, força e ordem a virem ter ao corpo, e paz, harmonia e sucesso a se manifestarem nos afazeres de todo indivíduo que a praticar realmente e procurar mantê-la. Em todos os séculos, em todas as épocas, em quaisquer condições, dizem-nos todos aqueles que expressaram as maiores realizações da vida, que a luz é suprema, a luz está em toda parte, e na luz existem todas as coisas. Sobre essa frase, eu lembro das palestras do Wagner Borges, grande espiritualista e projeciologista, que insiste e não se cansa, né, de ensinar que tudo é matéria e a matéria é a luz condensada. Não só a matéria densa, mas a energia em volta de nós, nossa aura é feita da radiação dos nossos chakras, que são energia, luz condensada. E ele continua: esta verdade é tão verdadeira hoje como era há 1 milhão de anos atrás. Tão longe desde quando se tem notícia da humanidade. Os sábios e os grandes representantes de todas as eras são pintados com uma radiação de luz que os envolve, emanando da cabeça e do corpo. Essa luz é real, tão real como a luz elétrica em vossas casas. Não está muito distante o dia em que aparelhos serão construídos para mostrar a emanação da luz em volta de cada indivíduo. Lembrando que isso era 1930 e logo em seguida, algumas décadas depois, foi inventada as câmeras de fotografia Kirlian, né? Que você tirava e aparecia a sua aura, a cor da sua aura. Então ele diz, lá em 1930, não está muito distante o dia em que aparelhos serão construídos para mostrar a emanação da luz em volta de cada indivíduo, visível ao olho físico de quem quer que deseje vê-la. Tais aparelhos mostrarão também a contaminação ou descoloração que se torna em nuvem em torno da luz de Deus.
gerada pelo eu pessoal através de pensamentos e sentimentos discordantes. Esta e somente esta é a maneira pela qual a energia da grande corrente de vida é mal empregada e erradamente qualificada. Se praticardes fielmente o exercício recomendado, sentindo-o em cada átomo de vossa mente e de vosso corpo, com profundíssima intensidade, recebereis provas abundantes da tremenda atividade, do poder e da perfeição que residem e estão perenemente ativos dentro da luz. Quando tiverdes experimentado isto mesmo por pouco tempo, não precisareis de nenhuma prova além dessa. Tornar-vos-ei vossa própria prova. A luz é o reino. Entrai nele e sede em paz. Voltai à casa do Pai. Passados os 10 primeiros dias da prática desse exercício, é bom fazê-lo 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. Então, esse exercício de 4 etapas, os primeiros 10 dias, de manhã e ao dormir. Depois de 10 dias, 3 vezes por dia. Muitas vezes ouvimos a queixa: não disponho de tanto tempo. Aos que são dessa opinião, desejo simplesmente dizer o seguinte: o tempo que o comum das pessoas gasta criticando, condenando e censurando criaturas, condições e coisas por não serem algo diferente do que são, se empregado nesse reconhecimento e uso da luz, fará o céu se manifestar na terra, para quem ousar experimentar e tiver força suficiente para perseverar. Nada é impossível, a luz nunca falha. E ele continua: a luz é o meio de Deus para criar e manter ordem, paz e perfeição por toda a sua criação. Qualquer ser humano nesta terra pode dispor de todo o tempo de que necessitar para executar este exercício, quando seu desejo de fazê-lo for bastante intenso. Os católicos não têm um tempo em que eles pegam o rosário, cantam o seu terço, né? Alguns fazem mais de uma vez por dia. Então essa é a proposta. Os hindus fazem isso com o rosário também. Os muçulmanos têm o seu rosário. Ele nem está pedindo para fazer em rosário. Ele está pedindo uma concentração de 15 a 30 minutos de manhã e à noite. A própria intensidade do desejo reajustará o círculo de pessoas, condições e coisas, de modo a prover esse tempo, se o ser desejar sinceramente utilizá-lo para a sua elevação. Ninguém no mundo faz exceção a esta lei, porque o desejo intenso de fazer qualquer coisa de construtivo, quando se torna muito intenso, é o poder de Deus que libera a energia necessária para criar e expressar a coisa desejada. Todos gozam desse mesmo supremo privilégio de contato com a toda-poderosa presença de Deus, e ela é o único poder que sempre elevou, eleva e há de elevar o eu pessoal e seu mundo acima das discórdias e das limitações terrenas. Meu amado filho, praticai isto com grande determinação, e sabei que Deus em vós é vossa vitória certa. Então, já na última frase a gente viu o grau de relação dessa pessoa que apareceu para Ded, né? Ele chama Ded de meu amado filho. Será que a relação deles realmente começou ali? E aí, Saint-Germain termina de falar e Ded diz o seguinte: quando acabou de falar, comecei a perceber que ele deveria ser um dos mestres ascensionados, porque não só me havia dado prova de seu domínio sobre os elementos pela precipitação, mas também ensinando e explicando como o fez. Sentei-me admirado de como foi que ele me conheceu. Meu filho, disse respondendo imediatamente ao meu pensamento, eu vos tenho conhecido por eons, quer dizer, por eras.
Elevando vosso pensamento, por vosso esforço consciente, tornou-se possível a minha vinda, hoje, até vós. Isso me lembra as pessoas que dizem, eu não tenho o dom da visão, meus mentores não aparecem para mim, eu não tenho nenhuma sensibilidade, não tenho intuição, né? Mas isso foi possível para ele porque ele elevou os pensamentos, então ele entrou na vibração que tornou possível a vinda do Mestre. O Mestre que já é nosso Mestre, e quando a gente abre para a entrada dele, ele entra, é quase um convite. Mesmo que ele quisesse aparecer antes, entrar antes, a sua vibração não está na vibração dele, então como você vai enxergar? E ele continua: enquanto estive sempre em contato convosco, quando estávamos ambos em nossos corpos mais finos, vosso esforço consciente para alcançar algum dos mestres ascensionados abriu-me o caminho para vir até vós de um modo muito mais tangível, isto é, tangível para os vossos sentidos físicos. Então, enquanto estive sempre em contato convosco, não teve um momento em que ele não esteve em contato com o mensageiro. Quando estávamos ambos em nossos corpos mais finos, mais sutis. E ele continua aqui: vejo que não me reconheceis absolutamente em vossa consciência externa. E eu paro mais uma vez e comento, né? Quantas pessoas já tomam conta de nós e nós simplesmente não conhecemos na consciência externa, porque a consciência externa não tem nada a ver com a nossa consciência interna. Ele continua: estive presente ao vosso nascimento, quando do passamento de vossa mãe, e servi de instrumento, reunindo-vos a Lotus, que é a esposa dele, no momento propício, de modo a não retardar vossa realização final. Novamente prestei assistência à associação vossa e de vosso filho na presente encarnação. Ele ajudou com que Ded viesse com o filho biológico dele nessa encarnação. Sede, porém, paciente. Ficai tranquilo por alguns momentos, observai-me com atenção e eu vos revelarei minha identidade. Fiz como ele pediu e durante 1 minuto talvez vi sua face, corpo e vestes se tornarem a presença viva, natural, tangível do Mestre Saint-Germain, sorrindo de meu espanto e divertindo-se à vista da minha surpresa. Então, primeiro ele apareceu como um jovem para não assustar, depois ele se transfigurou com as vestes de Mestre Saint-Germain. Imagina o que é isso, gente. Um ser de luz materializado. Não é clarividência, não é fantasmagoria. É um mestre ascensionado, um ser da 6ª dimensão, que tem o domínio sobre a matéria, sobre a energia. O que os yogis faziam na Índia, ainda encarnados, né? É possível para esses seres que romperam essa conexão com a matéria densa, com o erro, né? Ele ficou parado ali, frente a mim, esplêndida figura semelhante a um deus, num manto branco ornado de joias, luz e amor cintilando em seus olhos, que revelavam e provavam o domínio e a majestade que lhes são próprios. Este, explicou, é o corpo em que eu trabalho uma grande parte do tempo, quando ocupado com o bem-estar da humanidade, a menos que o serviço
que eu esteja efetuando no momento exija contato mais íntimo com o mundo externo de negócios e, neste caso, construo o meu corpo com as características e a indumentária da nação com a qual eu esteja trabalhando no momento. Eu tenho uma figura aqui, uma foto de Saint-Germain, as oitavas dos mestres, na dimensão dele, e eu vou mostrar para vocês. Então, este é o mestre Saint-Germain. Aqui ele não está com um manto branco, ou está, mas a luz violeta atrás pode estar iluminando esse manto branco. Ó, exclamei, agora eu vos reconheço, porque vos tenho visto muitas vezes, sim, nos planos internos da consciência. Meu filho, prosseguiu Saint-Germain, não vedes o que a verdadeira maestria realmente é? Nós, no estado de ascensionados, podemos moldar a estrutura atômica do nosso mundo como o oleiro molda o seu barro. Cada elétron e átomo no universo obedece ao nosso desejo e comando em consequência do poder divino pelo qual o controlamos, tendo adquirido o direito de ser seus dirigentes. A humanidade, no estado não ascensionado em que se encontra, maravilha-se com essas coisas. Mas eu vos digo que para nós não existe maior esforço em mudar a aparência e a atividade de nossos corpos do que para um ser humano comum mudar de roupa. A infortunada condição na consciência humana que mantém o indivíduo nas suas autocriadas limitações é a atitude mental que ora teme, ora ridiculariza aquilo que não compreende, ou, o que é ainda pior, em sua ignorância diz: isto é impossível. Uma coisa pode não ser provável sob certas condições humanas, mas o Deus individual, que é a grande luz, pode mudar todas as condições humanas. E ainda assim, e assim nada é impossível. Todo indivíduo tem dentro de si a divina chama de vida e esse seu próprio Deus tem domínio, onde quer que se mova no universo. Se ele, por motivo de sua própria inércia mental, não empregar o necessário esforço para reorganizar seus velhos hábitos mentais e corporais, continuará acorrentado às cadeias que ele mesmo forjou. Se, entretanto, prefere conhecer o Deus interno dentro de si mesmo e ousa dar a esse Deus individual todo o controle de suas atividades externas, receberá uma vez mais o conhecimento do domínio sobre toda a substância que foi seu desde o começo. É chegado o tempo em que muitos da humanidade estão despertando rapidamente e eles devem, de algum modo, estar dispostos a reconhecer que viveram repetidamente centenas, algumas vezes milhares de vidas, cada vez em um novo corpo físico. A lei da reencarnação é a atividade na evolução humana que dá ao indivíduo uma oportunidade para restabelecer um equilíbrio nas mesmas condições que ele conscientemente estabeleceu para ser lançado fora do equilíbrio. É apenas uma atividade da lei de compensação, causa e efeito, ou o que pode ser chamado processo automático de equilíbrio, governando todas as forças em toda parte no universo. A compreensão exata desta lei nos dá a explicação de muitas condições na experiência humana, que de outro modo nos pareceriam inteiramente injustas.
É a única explicação lógica para as infinitas complexidades e experiências de criação humana e revela o processo e a lei em que repousa toda manifestação. Faz saber que não há tal coisa como acaso ou acidente. Tudo está subordinado à direta, exata e perfeita lei. Toda experiência de consciência tem uma causa anterior, e tudo, no mesmo instante, torna-se a causa de um futuro efeito. Ele dá um exemplo aqui. Se um homem ofendeu uma mulher em determinada vida, é certo que se encarnará numa forma feminina e passará por experiência semelhante, até que cumpra e sofra aquilo que fez sofrer a outrem. A mesma coisa acontecerá a uma mulher se for injusta para com um homem e ofendê-lo. Este é o único caminho pelo qual o ser é compelido, ou antes, compele-se a si mesmo a experimentar tanto a causa como o efeito de tudo quanto gera no mundo. O indivíduo pode criar e experimentar o que quer que seja no seu próprio mundo, mas se prefere fazer o que causa a outrem suportar discórdia, obriga-se a atravessar condições semelhantes, até compreender qual é o efeito de sua própria criação sobre o resto da vida no universo. Vinde comigo, vamos rever a vida física na qual usastes uma forma feminina na França, quando fostes uma cantora de magnífico talento, com voz de rara beleza e vigor. Então, Saint-Germain agora vai levar Dead a uma projeção astral ou uma visualização fora do corpo. E a gente vai interromper nesse momento e vai continuar amanhã o estudo desse livro. Nós já estamos na metade do capítulo 1. Temos ainda algumas páginas. Eu agradeço, peço que enviem perguntas, dúvidas. Vamos finalizar com uma música? Vamos finalizar com esta música aqui. Já que hoje ele apareceu na nossa leitura. Não lembro qual é a página, tanto tempo que eu não canto essa música. 28. O nome da música é Saint-Germain. Ó Mestre Saint-Germain, tu és bendito, nós te amamos tanto e nós te abençoamos, nós te saudamos e nós te louvamos, porque tu nos dás todo o teu grande amor. Nós te amamos, ó Divino, ó grande Deus de amor, e nós te pertencemos por todo sempre. Eu sou teu cetro de amor, teu raio violeta nos trazem a vitória. Somos todos. Eu sou. Então, obrigado, Mestre Saint-Germain, pelo seu aparecimento aqui no nosso estudo. Já sabíamos que isso ia acontecer. E eu termino o estudo do dia de hoje. Amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Bom dia para vocês. Bom resto de semana. God bless you. Namastê. Hare Krishna.